Hello, greetings to everyone! E aí, pessoal, tudo bem? Bom, este é o meu canal dedicado ao ensino do inglês, com gramática, vocabulário, inglês para negócios e inglês para concursos/vestibulares, em que nós exploramos questões, interpretação de textos e contextualizando vocabulário e gramática dentro do texto, uma forma bem mastigadinha, bem detalhada, uma abordagem que eu espero que vocês gostem, que eu tenho tido muito feedback positivo a respeito. Bom, meu canal tem mais de 700 vídeos, já chegamos aos 700 vídeos disponíveis, 7 playlists distintas, vídeos do nível básico em português, níveis de intermediário e avançado são inteiramente em inglês, então tem para todos os públicos, tá? Então prestigie o projeto, gravo vídeos desde o início de 2020, desde o início da pandemia praticamente, A gente já tá aqui nessa lenga-lenga, pandemia acaba, não acaba, enfim. Bom, before we begin, subscribe to the channel, don't forget to hit the notification bell. Assine o canal, não esqueça de ativar o sininho da notificação. Assinando o canal e compartilhando com mais pessoas, o canal vai ter mais visualizações. Lembrando, é 100% gratuito. Não é de, eu vou dar dica de inglês aqui porque eu quero vender o curso. Não, eu não tô aqui, meu intuito não é vender nada. É disponibilizar, democratizar conhecimento mesmo, tá? Dê um joinha, muito importante também, o seu joinha, o seu like. E vamos lá, o que nós vamos tratar hoje? Bom, essa é a sessão Café com Thales, em que a gente vai explorar uma reportagem sobre algum tópico relacionado à economia, geopolítica, enfim. Por quê? Os concursos públicos, vestibulares talvez, mas em menos proporção, os concursos públicos, eles exploram bastante textos de economia. Então, eu resolvi trazer um texto de que data? Deixa eu ver essa reportagem. É de hoje, tá? Da Bloomberg. Então, vamos lá. Se tiver alguma palavra que eu não souber, gente, eu vou abrir a aba aqui. Uma nova aba, eu vou abrir aqui um Word também, porque pode ser necessário eu esclarecer algum tópico para vocês. Aí eu digito aqui, tá? Se tiver alguma palavra que eu não souber, porque eu vou ler o artigo junto com vocês. É um exercício, gente, que eu recomendo para todo mundo fazer esse tipo de exercício. Ler um artigo, se você tem um vocabulário, ou até mesmo não tendo vocabulário, você vai pegando base de vocabulário. O site da Bloomberg, gente, de notícias, ele não é 100% gratuito, não. Ele tem um limite de conteúdo grátis, que você pode, número de 3, eu não sei qual que é o limite de reportagens gratuitas no mês que você pode acessar. É bem chatinho o site, tá? Mas tem reportagens relevantes, então... Ao contrário da agência Reuters, na agência Reuters você faz o cadastro e você acessa 100% das notícias. A Bloomberg não, O senhor Bloomberg lá nos Estados Unidos, parece que ele é mais ambicioso, ele quer comer dinheiro de todo mundo, Por isso que ele tá bilionário e a gente tá aqui na pobreza, absoluta. Eu tô brincando, gente. Então é isso, vamos lá, explorar o texto. Se tiver alguma palavra que eu não souber, eu já falei que eu vou consultar aqui, tá? Então, o título da notícia é Why the World Needs China's COVID-Zero Strategy. Então, aqui nós temos um pronome interrogativo, Why, que é por quê. Por que o mundo, the world, eu tenho dificuldade para pronunciar essa palavra. The world, Porque não é the word, a palavra, Você tem duas palavras separadas. Why the world, porque o mundo precisa da estratégia zero Covid da China, Então a estratégia zero Covid pertence à China, por isso que eu uso o caso genitivo. Então aqui, digamos, é o proprietário da estratégia, que vem junto com o apóstrofo S.
Lembrando que todos os tópicos gramaticais que eu estou comentando aqui, existem vídeos ensinando detalhadamente todos os principais tópicos essenciais da gramática, gratuito, tá? Então vamos lá. Infelizmente, gente, esse banner aqui eu não vou conseguir tirar. Tem um banner de propaganda aqui que eu vou tentar direcionar, né? Porque ninguém tá me pagando. Eu não vou ficar fazendo propaganda de graça, pelo menos vou evitar, né? Eu só tô fazendo propaganda de graça, digamos assim, né? Do site de notícias que eu gosto de acessar. É Bloomberg, Financial Times, tem a agência Reuters, The Economist, né? The New York Times. Então tem muitas fontes de notícia relevantes. Aí você me pergunta, Thales, é uma notícia de Covid. É uma notícia de Covid, mas com um olhar econômico, tá? Aqui, ó, Nova Economia, diária, newsletter, né? Então vamos lá. Hello. Today we look at how the world economy may be better off thanks to China's tight curbs on activity amid the coronavirus. Acho que eu vou aumentar essa letrinha aqui, tá? Então, olá, né? Hoje nós olhamos para, né? Look at é olhar para como a economia mundial pode estar, né? Maybe, eu já falei com vocês em vários vídeos que o verbo may, se você for lá na busca do meu canal, tem a lupinha, você digita a palavra may, você vai achar diversos vídeos explicando a gramática da palavra may, né? Todos os meus vídeos têm tags, então fica fácil de você identificar. Como a economia mundial pode estar, por que é pode? May indica possibilidade, indica permissão. E capacidade indica também? Não, capacidade não. Capacidade é o verbo can, né? O verbo could e o verbo to be able to, né? Então nós vamos olhar como a economia mundial pode estar better off. O que significa better off? Quando eu falo assim, maybe better off, pode estar em um estado muito melhor, né? Better off é uma expressão, ou seja, pode estar bem melhor, num estado, uma situação muito melhor, graças, thanks, graças ao, aqui temos também outro caso genitivo, né? O que é curb? Curb significa cortar, cortes. No caso aqui, significa restrições, tá? Restrições duras, tight, apertadas, duras. Então, são as restrições, ou os cortes, né? No caso, restrições duras de quem? Da China. Então, a China estabeleceu restrições duras na atividade, né? Em meio a, né? Em meio ao coronavírus. We also look at trade between the US and China and the market for American used cars. Então aqui, ó, nós também olhamos para comércio, né? Negociação, no caso comércio, entre dois é between, tá? Entre dois. Entre os Estados Unidos e a China e o mercado para os carros usados americanos. Então aqui, gente, ele faz uma introdução sobre o que será o tema do artigo, tá? Vamos ver se eu consigo aumentar um pouquinho mais, espera aí. Para ficar melhor para vocês, né, gente? Aí, ó, fica bem melhor para vocês. É só vocês ignorarem isso aqui, tá? Vamos olhar só para esse trecho aqui. Infelizmente, eu não consigo tirar esse banner. Eu poderia até copiar a matéria e colar num arquivo do Word, mas eu não vou fazer isso não, porque tem site que não deixa, né? Tipo, acho que Folha de São Paulo não deixa, mas sites internacionais eu acho que não tem essa frescura, mas vamos continuar aqui. A least worst
opinion. Option, opinion, option. Então, uma, né, artigo indefinido, né, uma ou uma opção, menos, pior. Aqui, gente, nós temos o superlativo de inferioridade, que quer dizer o menos, né, ou a menos. A gente já viu o superlativo de superioridade, que é the most. Você usa o the most e usa um substantivo, né? Um noun, que é substantivo em inglês. O menos ou a menos é the least. O menos mais o substantivo também. Só que o que acontece? O comparativo, nem sempre você tem que estudar, você tem que usar a estrutura completa. Aqui tem um substantivo, né? Uma menos pior opção. Ou seja, o que é menos pior? A opção. Então, the least worst, menos pior, se refere à palavra opção. E o worst também é um comparativo de... É também um comparativo, aliás, um superlativo, perdão. É um superlativo de superioridade. Então, esse least aqui, ele funciona como advérbio. Ele modifica o sentido da palavra worst, que é um adjetivo. Então, worst aqui é pior. Nós temos superlativos irregulares, tá, gente? Nós temos, ó, good, better, best. Good, better, the best, né? A gente costuma estudar assim, ó. Good, better, better than, né? Comparativo, que geralmente tem um adjetivo mais o than, e o the best, né? O melhor ou a melhor. E temos também o bad, worse than, the worst. Então, ruim, pior que, o pior ou a pior, né? Ah, tá, eles temos também o far, né? Far também é irregular, tá, gente? Farther ou further than, the farthest ou the furthest. Qual que é a diferença? O que é far? Far é distância, tá? É longe. Então, quando eu falo farther, é mais longe que, né? Farther than. Ó, farther than. Mais longe que. O further, ele é mais longe que, mas ele é abstrato. Ele não se refere à distância física. Ele pode ser mais adiante, um assunto, vamos explorar mais detalhadamente. Let's explore further. Vamos explorar um nível mais profundo. Então, aqui é um sentido mais abstrato e aqui é distância física. Então, the farthest, o mais longe, e the furthest, o mais longe, mas no sentido de ideia, tá? Por que eu falei isso tudo, gente? Ai, Thales, mas não é interpretação de texto? É, mas eu gosto, nas minhas leituras de interpretação, ensinando para vocês, eu gosto de contextualizar, né? Tanto gramática quanto vocabulário. Criticism of Beijing's determination to crash every COVID outbreak is increasing because of the damage to China's economy, the risks to global supply chains, and even the threat to Olympic athletes' human rights. Aqui tem uma palavra que eu não conheço. A primeira palavra que eu não conheço do texto. Pelo sentido, vamos ver. Então, críticas, né? Criticismo ou críticas da determinação de Beijing, da China, para, aí tem essa palavra aqui, todo surto de Covid. Então, eu entendo que é acabar, né? A determinação para acabar, para prevenir todo surto de Covid. Eu imagino que seja isso. Mas vamos ver aqui o que significa essa palavra. Ó, quash
significa cancel, cancelar, reverse, reverter, rescind, rescindir, repeal, repelir. Então, tá vendo? Você não precisa saber, aqui ó, colocar um fim a, put an end to, or suppress, suprimir. Tá vendo? Eu acertei o significado sem saber o que é a palavra. Por quê? Eu vi o contexto. É isso que eu falo, gente. Em inglês você não precisa saber todas as palavras. E nem tem como, né? Nem se você quiser. Eu estudo inglês desde 1997. É, gente, eu tenho 40 anos, tô velho. Desde adolescente que eu estudo inglês. Então, assim, eu sei bastante palavra, mas sempre vai ter palavra que eu não sei. Então, o importante é você entender o texto. Então, assim, eu não sei o que é a palavra quash, mas eu entendi no contexto. Isso é o mais importante, tá? Então, o criticismo da determinação de Beijing de acabar, né? De colocar um fim a todo surto de Covid está aumentando. Aqui nós temos o presente contínuo, né? Verbo to be, verbo principal com ing. Aqui é gerúndio, tá? Por quê? Está aumentando. ING é o equivalente, nesse caso, ao nosso NDO, que é o gerúndio. Increase é o verbo aumentar, tá? Está aumentando porque, ou devido a, por causa de, né? Because of, por causa do dano, damage, a economia de quem? Da China. Os riscos aos, né? As cadeias de suprimento globais e mesmo, even no caso aqui é mesmo, né? E mesmo a ameaça, threat, ameaça a quem? Aos direitos humanos dos atletas olímpicos. Então tá vendo aqui um impacto, né? Então vamos ver aqui esse parágrafo aqui, peraí. Eu subi aqui porque não pode subir demais, né? Gita Gopinath, a senior official at the International Monetary Fund, told media last month that authorities need to recalibrate their response to COVID outbreaks, warning that disruptions caused by more lockdowns could have very important consequences for global supply chains. Então, essa criatura aqui, que eu não sei se é homem ou se é mulher, né? Gita, que é uma oficial sênior, onde? No Fundo Monetário Internacional, né? A gente fala FMI, certo? Fundo Monetário Internacional. A sigla em inglês é IMF, né? IMF. Então, pode aparecer em uma prova de concurso a sigla sem explicar o que é? Pode. Infelizmente, pode. Então, eu recomendo saber, né? As principais siglas referentes a itens, a órgãos, entidades econômicas. Por quê? O concurso ele pode pegar um texto adaptado. O que é um texto adaptado? Né? Geralmente, quando você vê um texto e lá no final fala que o texto é adaptado. Quer dizer que a banca organizadora fez algumas adaptações no texto. Ou seja, não é o texto ipsis literis do jeito que está no site. Aqui eu estou lendo a notícia da fonte. Então, aqui não é um texto de concurso propriamente dito. É um texto que pode cair no concurso de vocês? Pode, né? É um texto referente à economia, é um assunto recente. Eu já falei com vocês e reforço. Provas de concurso sempre terão, pelo menos as bancas que eu vi, CESP, Sebrasp, Sesgran Rio, terão textos contextualizados e atuais à data da prova. Então, atenção, tá? Então, essa oficial sênior no Fundo Monetário Internacional disse ou contou, né? Told é o verbo contar no passado, né? A gente tem, no discurso direto e indireto, a gente tem o verbo say,
que é o verbo dizer, né? Temos o passado, que é said, e o particípio passado, que é said também. Então, aqui é o verbo dizer, né? Temos também, usado nos discursos direto e indireto, o verbo que é muito comum, que é speak. Spoke, spoken. Né? Que é o verbo falar, falar mesmo. Do you speak English? Você fala inglês? Então, passado, particípio passado. Verbo irregular, tá vendo? Aqui a gente fala que é um verbo regular, porque você tira o Y e coloca id, né? Porque o passado simples de verbos regulares, você coloca ed no final do verbo. Mas assim, tá. Então, você tem o verbo speak, tem o verbo tell, muito comum, você tem que saber, tá? Tell, told, told. Deixa eu ver o que mais. Say, speak, tell. São os principais que eu tô me lembrando aqui. Pode ter mais, né? Describe, descrever, enfim. Mas os principais são esses. Você tem que saber, porque isso acontece. Então, disse a imprensa no mês passado, né? Last month, mês passado, ó, que autoridades precisam recalibrar as suas respostas, né? O que é o there? There é um pronome adjetivo. Temos vídeos falando desses pronomes, tá? Só você abrir o canal lá, digitar there na lupinha que você vai achar. There aqui está se referindo a qual palavra? Isso é um tipo de questão que cai em concurso, tá? Ele pega um pronome, uma palavra de referência e fala qual que é a palavra que o there se refere. There se refere a... There se refere a authorities, autoridades. Ou seja, a resposta que as autoridades vão dar, né, aos surtos de Covid, advertindo ou alertando as disrupções causadas por mais lockdowns, né? Aqui no Brasil a gente habituou a falar lockdown. O que é um lockdown? É como se fosse uma quarentena, né? Um isolamento completo, né? Lockdown. Poderia ter, né? Could have. Aqui nós temos o verbo could, que é o verbo modal, que significa poderia. Poderia ter consequências muito importantes para cadeias de suprimento global, tá? Globais, né? Por que eu falei global? Globais. Lembrem-se, gente, adjetivo em inglês não tem plural, tá? Não tem plural e vem sempre antes dos substantivos. Indeed, lockdowns are taking a toll and it could get worse. A Goldman Sachs report posited that if multiple provinces were hit with the Omicron variant this winter and the government imposed a national lockdown, growth in China could plunge to 1.5% this year, the lowest since 1976. Tá, aqui tem umas palavras bem interessantes, tá? Indeed significa de fato. Indeed. Verdade. Indeed. De fato, os lockdowns estão, como que eu vou dizer? To take a toll, coletando, porque toll quer dizer o preço, ou seja, eles estão pagando o seu preço, estão pegando o seu preço, né? Toll quer dizer, é aquela taxa que você paga para pedágio, né? Se não me engano. Deixa eu só confirmar se é isso mesmo. Quando você fala take a toll, né? É uma coisa ruim, geralmente, né? Que causa sofrimento, mortes ou danos. Take a toll. Qual outra palavra a gente pode usar? Impacto. Tem o seu impacto. Deixa a sua marca, né?
torna a sua presença sentida ou toma efeito. To take a toll eu vejo muito em videogame, tá? Take a toll. Agora deixa eu pegar a palavra toll isoladamente, que eu cismei que tem a ver com pedágio. Deixa eu ver se é isso mesmo. Ah, tá vendo? É isso mesmo, ó. Olha só que interessante, ó. Toll. A charge payable for permission to use a particular bridge or road. Então, charge payable. Charge aqui quer dizer dinheiro, né? Cobrado. Pagável para permissão de uso em uma rodovia ou uma ponte particular. E aqui tem umas palavras similares. Charge, fee, né? Payment, tá vendo? Tariff, dues, tax, duty, impost. Você sabendo o significado literal da palavra ajuda bastante, né? Então, essa aqui não conta como uma palavra desconhecida, tá? Que eu sei a expressão, eu já conheci essa expressão. Então, os lockdowns estão tendo o seu impacto, né? Estão coletando o seu pedágio, ou seja, estão coletando o seu preço. E poderia ficar pior. It could get worse. Uma especificidade do inglês... Ai, gente, perdão. Agora que eu vi que a câmera não tá. Então, os lockdowns estão tendo seu impacto. Geralmente negativo, né? Nunca é no sentido positivo. Causa sofrimento, morte. E poderia ficar pior. Eu já comentei com vocês que toda frase em inglês tem um sujeito. Aí você fala, ah, não, mas não tem sujeito inexistente, indeterminado, igual no português? Até tem, assim, no sentido. Mas as frases em inglês sem sujeito, elas começam pelo menos com it. Quando eu falo assim, poderia ficar pior. O que poderia ficar pior? Eu não sei. Se eu tivesse uma frase só assim, ó, it could get worse, poderia ficar pior. E eu não posso começar a frase igual a gente faz em português, que a gente pega o verbo e coloca no início da frase, poderia ficar pior. Não, por quê? Porque em inglês a gente não tem as desinências. Desinência verbal, né? Desinência verbal, desinência modo temporal, né? A gente não tem essas desinências verbais, então é isso. Quando eu falo assim, choveu ontem, como que eu falo em inglês choveu ontem? Aí você pensa, ah, é isso aqui, ó. Rained yesterday. Choveu ontem. Tá certo ou tá errado? Tá errado. Eu tenho que colocar o it. It rained yesterday. Tá vendo? É isso que eu quero dizer. E it é um pronome. Mas não tem uma tradução, tá vendo? O it aqui. Porque na prática você quer dizer que choveu ontem. Esse it está fazendo o que aqui? É isso que eu tô falando. Toda frase começa com o sujeito. Nem que seja o it. Tá? Então poderia ficar pior. Aqui nós temos o comparativo de superioridade da palavra bad, né? Que a gente já viu, né? Bad, worse, worst. Né? Então, um relatório de Goldman Sachs, né? Que é um banco de investimentos. Posited, não conheço essa palavra, mas eu entendo que seja algo relacionado a apontar, posicionar. Vamos ler o resto da frase, tá? Que se múltiplas províncias foram atingidas, ou tiverem sido atingidas, no caso foram atingidas, né? Were é o passado do verbo to be, foram, ser, estar, né? Foram atingidas. O que é hit? Hit é um verbo irregular em que o presente, passado e o particípio são iguais. Se todo verbo regular fosse assim, né? Hit, hit, hit. Cut, cut, cut. But, but, but. Seria meu sonho, gente. Todo verbo fosse... Esses 3 verbos são irregulares dessa forma que eu falei. É até uma forma, né, de você memorizar esses verbos, né? Você agrupa
por tipo de irregularidade. Ou seja, aqueles verbos que não variam, né? Tem os verbos que não variam. E tem os verbos que variam. Tem verbo que tem o passado e o participio igual. Tem verbo que tem os 3 tempos verbais diferentes. Então, você encontra numa gramática essa questão. Atingidas com a variante Ômicron, este inverno, né? This, pronome demonstrativo, e o governo impôs um lockdown nacional, né? Quarentena nacional. O crescimento, growth, crescimento, na Índia, poderia desabar, né? Plunge. Vamos ver alguns sinônimos da palavra plunge, mas primeiro eu vou ver essa palavra posited. Não sei o que significa. Posited. Posit. Posit é o verbo, tá? Aqui, ó. Posit. É o verbo. Significa postular, né? Postulate, assumir como um fato, colocar, tá vendo? Colocar em posição, put forward, advance, propound. Então tem mais ou menos esses sentidos. Não sabia o significado, então é a segunda palavra que eu não sei significado nesse texto. Agora, plunge, eu já sei o significado, mas eu vou ver aqui alguns sinônimos, porque sinônimo ajuda a gente, né? Ó, observe que plunge pode ter o sentido de pular e mergulhar, mas ele tem esse sentido aqui, ó. Descent, plummet, drop. Ou seja, é cair, desabar, né? No sentido de mergulhar para baixo, queda, fall. Nose dive, mergulho de nariz, né? Ou seja, mergulhar de cabeça que a gente fala. Então tem esse sentido. Então, plummet e plunge têm os mesmos sentidos. Plummet eu vejo bastante em textos de concurso, eu já vi mais de uma vez, tá? Poderia cair para 1,5% este ano. O menor, ou a menor, né? Low, the lowest. Aqui, ó, superlativo de superioridade. Você pega o adjetivo low, que é baixo, e acrescenta o sufixo est. O menor desde 1976. Aí aqui vai ter um gráfico das exportações à China, que, né? De modo geral, segue uma tendência de alta. Então, vamos continuar. But if consumers and businesses around the world want to continue to buy goods made in China without having to endure shortages and further price hikes, aqui é o further que eu acabei de explicar, they should want China to stick with COVID-0, as President Xi Jinping does, rather than follow the West in living with the virus. Então, mas, entretanto, porém, se os consumidores e negócios ao redor do mundo quiserem ou quererem, né? Want to é querer, é o verbo querer. O verbo want exige a preposição to, né? Querer continuar, uma conjunção, aliás, uma locução, né, verbal. Continuar a comprar produtos, goods, no caso é produtos, tá, gente? Produtos feitos na China. Aqui, made in China. Todo produto que você compra de fora, ele vai vir made in e alguma coisa. A probabilidade de ser made in China é 80%, 90%. Quase tudo que eu compro é feito na China. Made é o passado do verbo make. E é o particípio também, né? Make, made, made. Aqui é particípio passado, tá? É particípio por quê? Made, fabricado ou feito na China. Sem ter que
Endure significa tolerar, passar por. Geralmente tem o sentido de enfrentar, né? Enfrentar alguma situação difícil. Sem ter que enfrentar. Shortages significa escassez de alguma coisa, né? Shortage of food, falta de comida. Então aqui faltas de modo geral, né? Pode ser falta, escassez de qualquer coisa. E picos, né? Hikes, aumentos, né? Aumentos de preço posteriores, em momentos posteriores. Lembra que eu falei que further é usado em sentido abstrato? Para falar que não quer dizer que é mais longe, quer dizer que ele é mais para frente. Então, aumento de preço mais para frente no tempo, né? Eles deveriam, eles quem? Consumidores e negócios, né? Deveriam, should é o verbo modal, significa deveria, deveriam querer a China para stick with. Stick with é como se fosse ficar do lado, aderir, ou seja, ficar com a filosofia do Covid-0, ou seja, zero Covid. Como o presidente Xi Jinping faz, ao invés de, rather than, significa ao invés de seguir o Ocidente em viver com o vírus. Então quer dizer que a China, o negócio da China é Covid-0. Eles deveriam querer que a China mantenha esse Covid-0. Enquanto o Ocidente, a gente sabe que, não, vamos viver com vírus, quem tem a imunização de rebanho, bababá, enfim. If China were to abandon COVID-0, allowing the virus to spread more or less unchecked among a population of 1.5 billion people, that the result would be dire. That's because its vaccines have been shown to be less effective than the mRNA shots used elsewhere, and its success so far in protecting almost everyone from infection means there is an immunity gap. Tem muita informação aqui, ó. Aqui nós temos uma condicional, né? If, se a China tivesse de abandonar o Covid-0, ou fosse abandonar o Covid-0, aí, gente, você me pergunta, China não é it? Por que eu estou usando were? Condicionais com o verbo to be no passado, elas podem usar were ao invés de was para he, she ou it, caso eu tenha uma situação hipotética, né? Caso eu tivesse uma situação impossível de acontecer, por exemplo, eu falo assim: If I were you, I wouldn't do that. Se eu fosse você, if I were you, I wouldn't do that. Eu não faria isso, né? Wouldn't é a negativa do verbo would not, que é o verbo modal que leva o verbo principal por ia, né? Eu não faria isso. Por que eu estou usando were? Porque eu não posso ser você, né? Se eu fosse você. Então, em condicionais, existe essa possibilidade e está correto eu usar essa possibilidade. Não está errado, tá? Posso usar essa possibilidade. De modo geral, eu uso were. Eu uso assim, ó. I was, he was, she was, it was. Então, eu uso was para essas pessoas do discurso aqui, né? Que é o verbo to be no passado. Ser ou estar no passado. Mas o que pode acontecer? Condicionais, eu posso usar were.
está correto e tá tudo bem. É sobre isso e tá tudo bem. Então, se a China fosse abandonar o Covid-0, essa política, né? Permitindo, allow é o verbo permitir, permitindo o vírus a espalhar, né? Spread é espalhar, disseminar, espalhar. Mais ou menos unchecked. Unchecked significa sem checagem, sem verificação, de forma indiscriminada, é como se fosse isso, né? Sem checagem, sem verificação. Entre uma população, aí lembra que eu falei que entre dois é between, entre vários é among. Entre uma população de 1,4 bilhões de pessoas, que o resultado seria dire. Eu entendo que é arriscado, né? Deixa eu ver se é isso mesmo. Arriscado. Aqui, ó. Pode ser terrível, né? Extremamente sério ou urgente. Dire consequences. Consequências sérias, terríveis. Terrible, dreadful, appalling, frightful, awful, horrible. Grim, uma palavra bem comum também. Doom, gloomy, ominous, portentous. Nunca ouviu falar essa palavra. Tá. Então não é exatamente arriscado, né? Seria terríveis, tá? Então, vamos pegar essa aí com uma terceira tradução. É uma palavra que eu sempre vejo e eu sempre interpreto no contexto certo, mas às vezes a gente erra, né? Isso é, né? That's é um pronome demonstrativo, né? Que significa esse, essa, ou isso, ou aquele, aquela, aquilo. Isso é devido a ou por causa de, né? As suas vacinas. Its vaccines. A vacina de quem? Da China. Suas vacinas têm sido mostradas, have been shown. Aqui nós temos, gente, a voz passiva aplicada. Verbo to be no present perfect, um presente perfeito, né? Verbo have. Verbo to be no particípio. Verbo principal, que é o verbo show, no particípio, né? Show, shown. No particípio passado, um verbo irregular. Tem sido mostrado ser menos efetivas nessas vacinas do que as doses, shots aqui é doses, tá, gente? Doses mRNA usadas em qualquer outro lugar, elsewhere, ou seja, qualquer outro lugar. Aqui tá fazendo menção, eu acredito que assim, a Coronavac, eu não lembro das premissas das vacinas exatamente, mas eu entendo que as vacinas usadas ao longo do mundo, de modo geral, são mais efetivas do que a vacina chinesa. Não que a vacina chinesa não tenha a sua efetividade, tem, né? E está ajudando o Brasil a imunizar. Mas existem doses mais efetivas. E o seu sucesso, até o momento, né? So far significa até o momento. Em proteger quase todo mundo, né? Everyone aqui é a mesma coisa que everybody, né? Você pode usar everyone ou everybody, tá? Mesma coisa. One não é um pronome? A gente não viu que o one é um pronome? Pois é, né? Protegendo todo mundo da infecção significa, means, existe, significa que existe. Aí você falou, tá, você traduziu aqui, significa e falou que existe. Mas aqui não tem o que. Exatamente, não tem. Em inglês, gente, o pronome relativo, ele pode ser omitido aqui nesse caso. Eu poderia falar
In protecting almost everyone from infection means that, significa que, ou então eu não preciso fazer. Porque aqui eu tenho duas clauses, duas orações independentes, né? Então eu não preciso. Significa que existe, né? There is, é o verbo existir, no presente, existe um gap de imunidade, uma lacuna de imunidade. Gente, esse artigo é enorme, tá, gente? Só fazendo um disclaimer, olha só o tamanho do artigo. Sem possibilidade de eu explorar ele todo com vocês, tá? Eu tô explorando o máximo possível aqui, mas daqui a pouco eu vou terminar o vídeo. Mas eu vou deixar o link para vocês lerem o resto do artigo, tá? E praticar. A ideia é sempre a gente pegar um texto diferente, um assunto diferente. Por quê? Você se mantém atualizado o que está acontecendo no mundo e você bebe direto das fontes dos jornais internacionais, né? Eu gosto muito disso, né? Então vamos lá. China would face a colossal outbreak on a scale beyond anything any other country has yet seen, with more than 630,000 infections a day if it were to reopen in a similar manner to the US, according to modeling by researchers at Peking University. Parágrafo bem interessante aqui dizendo que a China encararia, lembra do iria? Would é o iria, para você vincular, né? Memorizar. Would fez, encararia. Fez encarar, would fez encararia. Então a China encararia um surto colossal em uma escala além, beyond, além, de qualquer coisa, anything, que qualquer outro país tenha visto até o momento. Já tenha visto, né? Yet aqui tem o sentido de já. Has yet seen. É bem comum também você pegar o yet. Yet, geralmente no presente perfeito, ele vem no final da frase. Mas em construções assim, é bem comum você ver o yet no meio, né? Entre o verbo have e o verbo seen, que é o verbo ver no particípio, tá? Verbo ver, ó. Se, só, seen. Com mais do que, ou mais que, né? Aí eu já falei com vocês em alguns vídeos anteriores que em inglês você separa casas de milhar com vírgula. Então aqui no caso não é 630,000, é 630 mil infecções por dia. Se, aí é uma possibilidade, uma hipótese, se fosse abrir, o quê? A China fosse abrir, né? It were to reopen, se fosse reabrir, né? Aqui você tem o verbo abrir, temos um prefixo, reopen, reabrir. Lembra que eu falei do it were? Para he, she ou it e I, eu uso was. Mas em condicionais, expressando hipótese, eu posso usar o were, né? Se fosse reabrir em uma maneira similar aos Estados Unidos. De acordo com modelos, né? Aqui modeling é modelos matemáticos. Então eles fizeram uma estimativa, né? Um estudo e constataram que se a China abrir da mesma forma que os Estados Unidos abriu, reabrir, né, a economia, tá bom, as pessoas podem ir fazer as coisas, tem que usar máscara, enfim, mas reabriram, olha só a quantidade de infecções por dia. Então, eles não querem reabrir, eu imagino, né? De acordo com modelos por pesquisadores, né, na Universidade de Pequim. Eu vou traduzir até essa parte, tá, gente? Até aqui. Porque aqui ele fala
do cenário econômico e fala de outras coisas. Porque, assim, é um conjunto de matérias que estão juntas. Então, assim, eu não consigo traduzir isso tudo no vídeo. Porque, assim, meu foco, gente, não é só tradução. O meu foco é mostrar para vocês a sintaxe, né? Mostrar a frase, mostrar tradução, mostrar vocabulário, mostrar gramática. Então, assim, é esmiuçar. Porque se fosse só simplesmente traduzir, não ia ter graça nenhuma. Ah, tá bom, gente, eu vou ler o texto aqui em português para vocês. Não é o propósito. O propósito é explicar a lógica. Porque você explicar gramática por exemplos é muito melhor do que você estudar a regra, né? Então, vamos continuar aqui, ó. In that event, the blow to supply chains would be worse than anything seen so far during the pandemic. Even if only temporary, shortages of a broad range of goods would push up already elevated inflation and drag on a global economic recovery already weakened by Omicron. Em esse evento, essa possibilidade acontecendo, o que é esse evento? Essa possibilidade de reabertura aqui, ó, do parágrafo anterior, que teria 630. O impacto, aqui blow é impacto, golpe, né? Blow pode ser sopro, pode ser impacto, pode ser golpe. Então, o golpe, o impacto nas cadeias de suprimento seriam piores que qualquer coisa já vista, ou vista até o momento, né? Seen, vista até o momento, durante a pandemia. Mesmo se, even if, significa mesmo se, apenas temporárias, as faltas, né, de range significa amplitude, leque, né, de um grupo amplo de produtos, né, broad significa amplo, abrangente, de um conjunto abrangente de produtos, né, range é amplitude, ou seja, um leque bem abrangente de produtos. Pressionaria, push up. O que é push? É empurrar, certo? Push up, pressionaria para cima. Por que é pressionaria? Porque eu tenho o verbo would aqui, ó. Leva o verbo principal por ia, né? Pressionaria a já inflação elevada. Ou seja, a inflação já está elevada. E ela ainda vai ser empurrada para cima. Então, already aqui significa já. A já inflação elevada. E drag on a global economic recovery. Drag on, eu entendo que seria... Acho que ele não vai deixar eu colar, deixa eu ver. Ah, deixou. Drag. Segurar, né? Drag one's feet. Né? Ah, lembrei aqui de um filme de terror. Drag, eu vou mostrar pra vocês isso aqui, ó. O que significa drag? Persistir, continuar, estender. Drag me to hell. Aqui, ó. Tem esse filme de... digitei errado, gente. Tem esse filme aqui, ó. Drag me to hell. Arraste-me para o inferno, né? Filme muito bom, por sinal, pra quem gosta. Esse filme bobinho, mas é bom. É bobinho de terror, mas é bom. Uma forma muito boa de você aprender inglês, diga-se de passagem, é você assistir a filmes de inglês. Seja com legenda, assistir seriados com legenda e ir se familiarizando, tanto com o texto quanto com a pronúncia, né? Isso vai te ajudar bastante. Eu já assisto filmes, seriados sem legenda, tá? Vídeos no YouTube de diversos youtubers sem legenda. Mas para isso você tem que ser fluente. Tem que ter uma fluência auditiva, de compreensão auditiva. Que tem as dimensões da fluência, né? Tem para falar em inglês, que é uma coisa. Tem para ouvir, tem para escrever, né? E tem para ler.
O concurso público, ele explora a leitura. Você pode ter... Eu conheço várias pessoas que leem super bem inglês, mas não sabem falar, não sabem ouvir, né? Botar numa CNN da vida, ele não vai entender nada, ou vai entender muito pouco. Então, fluência são todas essas dimensões juntas, né? CNN, Fox News, CNBC, MSNBC, eu assisto tudo em inglês normal, né? Os canais de notícias em inglês também são muito bons. Então, arrastar, né? Ou seja, tem esse sentido, né? Arrastar uma econômica, aliás, uma recuperação, recovery econômica global, já enfraquecida, aí, gente, enfraquecida pela Omicron. Para finalizar esse vídeo, weak é fraco, certo? Se eu colocar o sufixo en, ele vira o verbo enfraquecer. O verbo enfraquecer é um verbo regular. Weekend significa enfraquecido, que é o passado regular, né? O verbo enfraquecer. Já enfraquecido pela Omicron. So, the longer China sticks with COVID-0, the better it will be for the rest of the world. Aqui tem uma construção muito legal, gente. Então, the longer, seja quanto mais tempo. Aqui nós temos uma combinação aqui, ó. The longer, the better. Seja, quanto mais tempo, melhor. Né? Então, quanto mais tempo a China continuar, né, ou adotando, ou ficar com a Covid-0, né, com essa política de Covid-0, melhor será, the better it will be, tá vendo? Será. Eu tenho que usar o it, lembra da regrinha que eu te falei? Não tem frase sem sujeito em inglês. O melhor será, né, will, verbo modal que leva o verbo principal para o futuro, para o resto do mundo, né? Bom, gente, é isso. 1 hora de vídeo, meu Deus. Mais tarde, se eu animar, ainda hoje, ou no máximo até amanhã, eu vou gravar o restante da prova de 2018 da Petrobras. Porque eu terminei a prova de 2017, né? Eu terminei até... Dá uma olhada aqui. Eu acredito que eu terminei de ver com vocês a prova de 2017. Deixa eu abrir o meu canal aqui. Rapidinho, tá, gente? Que inclusive eu aproveito e mostro pra vocês uma coisa. Ó, esse é meu canal. Lembra da lupinha que eu falei que você pode pesquisar os tópicos? É aqui, ó. Você vem aqui. Eu quero entender o que é o verbo may. Aperta Enter. 1 ano atrás, tá vendo? Gravei a diferença entre os verbos may e might, parte 1, parte 2, parte 3, intermediário e avançado, é tudo em inglês, tá, gente? May e might. Então você pode digitar qualquer tópico de gramática aqui que você vai achar. Eu te faço esse desafio, assim. Você digitar o termo correto, né? Eu faço tags, então assim, todos os principais tópicos de uma gramática de nível básico, intermediário e avançado estão aqui. Todos os principais, eu garanto pra você, porque eu passei um bom tempo gravando esses tópicos. O que eu ia comentar com vocês é que, ó, eu gravei o último vídeo do concurso de 2018 para a Petrobras, nível superior. Na verdade, foi 2018. Então, o 2017 que tá faltando eu terminar. O 2017 que é aqui, ó. Quer ver? O último vídeo que eu gravei já faz um tempinho, hein? Aqui, ó. Parte 2, interpretação. Então, a gente tem que vir, tá vendo aqui? Há 3 semanas.
a gente tem que pegar a parte de interpretação para resolver as questões, tá? Mas isso a gente resolve rapidinho. Até a próxima, pessoal. Não esqueça de dar joinha, compartilhar, assinar, notificar. Bye, bye.